Nós vamos voltar a Brasília porque o governo sofreu novas derrotas hoje no Congresso. Era disso que a Júlia falava. Os parlamentares derrubaram os vetos do presidente Lula ao programa de refinanciamento de dívidas dos estados e também do novo licenciamento ambiental. Na verdade, eram vetos do presidente Lula que pretendiam salvar alguma coisa do sistema de proteção ambiental. Vamos lembrar, uma semana depois do Brasil ter sediado a COP30. A gente começa com a parte ambiental e quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a Heloísa Torres. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também e para todos. Essa derrota no licenciamento já era esperada pelo governo, mas parlamentares avaliam que o momento político de crise com os presidentes da Câmara e do Senado agravou ainda mais a situação, impondo até um revés maior que o esperado, principalmente na questão ambiental. Com a força do Centrão, que engloba grande parte da bancada ruralista, o governo diz que viu ruir todo o avanço que havia conseguido, fragilizando assim a proteção ao meio ambiente. Vamos ver agora os principais pontos que foram retomados por deputados e senadores hoje. Pelo que foi decidido pelo Congresso, a lei vai permitir, por exemplo, que fiquem dispensadas de licenciamento as atividades rurais em imóveis com registro no Cadastro Ambiental Rural pendentes de homologação. Estados e municípios ficam autorizados a retirar vegetação nativa da Mata Atlântica sem análise de órgãos ambientais federais, como o IBAMA. E passa a valer a licença por adesão e compromisso, que é uma espécie de autodeclaração como um critério para que donos de empreendimentos de pequeno e médio porte possam tocar obras sem necessidade de análise técnica. O que a gente percebe é que quase 80% do licenciamento do Brasil vai acabar se enquadrando nessa situação de licenças autodeclaratórias sem qualquer análise técnica. Isso é um risco muito grande. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o governo estuda judicializar esses pontos da lei que o Congresso retomou. Tudo que for possível para reduzir esse furacão sobre a proteção ambiental brasileira, né, será usado, que vai desde decretos, resoluções, tudo que for possível ser usado. A sociedade civil já está pronta para fazer isso, a comunidade científica com certeza fará isso e, como eu disse, o governo federal avalia fortemente fazer o mesmo, considerando todo o prejuízo que trará do ponto de vista ambiental, social, econômico e comercial para os interesses do país. Na hora da votação, governistas insistiram nos riscos para o meio ambiente e a oposição argumentou que o Congresso precisava retomar o desenvolvimento com menos burocracia. De fato, nós teremos a primeira lei no Brasil que trata de licenciamento ambiental. Isso não é simplesmente uma questão de simplificação, é uma questão de modernização e racionalização. Isso é fundamental. Nós não podemos passar para a sociedade, ainda mais depois de uma COP, e prejudicar o meio ambiente. Não é possível nós enfraquecermos as ações do CONAMA, não é possível nós não ouvirmos o que o ICMBio, o que o IFAM, o que a FUNAI tem a dizer sobre os impactos ambientais. Elo, e tem a derrota do governo ligada àquele programa de renegociação de dívida dos estados, que é uma espécie assim, de um símbolo da solidão da equipe econômica, né? Pois é, Renata, um dos principais vetos derrubados permite que os estados descontem da dívida com a União gastos com obras de responsabilidade federal feitas entre 2021 e 2023, como rodovias, por exemplo. O Congresso também retomou a possibilidade de os estados usarem recursos do novo Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado na reforma tributária. Assim, o Tesouro vai ter que rever as condições das dívidas e ajustar os cálculos do saldo devedor dos estados. O Propag beneficia principalmente os estados mais endividados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Durante a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se defendeu. Disse que a votação dos vetos hoje não foi retaliação política. É nessa etapa que o parlamento reafirma sua prerrogativa
de dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país. Qualquer tentativa, repito, qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional. E para encerrar, só uma curiosidade, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro e proibido de votar nas sessões da Câmara, votou na sessão do Congresso Nacional hoje, que tem um sistema diferente. Mas aí, quando soube, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, mandou anular o voto do deputado, que era a favor da derrubada dos vetos do presidente Lula. Renata? Elô, muito obrigada. Bom descanso para você. De Brasília, a gente vai voltar mais uma vez ao Rio de Janeiro para fazer uma nova pergunta para a Júlia. Júlia, você sabe, Brasília é feita de cenas, né? E tem uma do dia de hoje que, especialmente se a gente comparar ao dia de ontem, é muito reveladora da crise que a gente está vivendo. Nossa, totalmente, Renata. A imagem de hoje a gente vai colocar aí para vocês verem. Ela sintetiza, ainda mais comparada com a de ontem, né? Ela mostra a situação que está na relação entre Câmara e Senado com o Executivo, com o Palácio do Planalto. Vocês estão vendo aí a imagem de Alcolumbre e Hugo Mota, que nem sempre estão muito próximos, super próximos nesse momento, no momento em que os dois estão insatisfeitos com o governo federal, como se eles se juntassem e mostrassem, olha, nós dois temos um inimigo em comum, e o inimigo em comum, ó, é você, o governo, os dois dando as mãos, sorrindo. Hugo Mota já foi em outras sessões do Congresso, né? As sessões do Congresso são essas em que o presidente do Senado a preside, né? Porque ele é presidente do Congresso também, e estão juntos os senadores e os deputados para avaliar questões como veto e orçamento. Hugo Mota vai às vezes, mas eu conversei com pessoas que costumam, né, parlamentares que vão nessas sessões e que dizem que nunca viram dessa maneira, sentando na tribuna, abraçando, rindo, que de fato tinha um elemento novo. Agora, Renata, no mérito, na questão dos vetos, o governo já estava esperando o que ia acontecer. Já estava, como eu ouvi por um líder, precificado. O governo sabia que seria derrotado na matéria. Diz esse líder, né? Tem uma bancada muito grande anti-meio ambiente, tem uma bancada grande favorável ao agronegócio, parte dela simpática, né, ao licenciamento ambiental, ao projeto, né? E tem o próprio Alcolumbre, que é quem estava ali apostando todas as fichas e trabalhando pela aprovação, por exemplo, da pesquisa do petróleo na margem equatorial. Era um projeto dele. Então, o governo já esperava que isso ia acontecer, mas isso mostra, Renata, mais uma vez, que o governo não tem força para fazer valer a sua pauta quando a pauta não tem apoio do centro. Nesse caso, o centro não tinha interesse nessa matéria, né? Parte expressiva do centro, melhor colocando. E aí o governo não consegue fazer valer o que quer, que era manter os vetos. Lembrando que esses dois personagens sorridentes no evento de hoje, na sessão de hoje, Alcolumbre e Mota, eram os grandes ausentes na cerimônia de ontem no Palácio do Planalto para sancionar a isenção do imposto de renda, né? Júlia, muito obrigada, bom descanso para você, a gente se vê na semana que vem.